Então, vou começar. Bom dia a todos, espero que estejam todos a ouvir. Sejam bem-vindos ao webinar consagrado à nova legislação sobre a agricultura biológica. Os convidados desta sessão, organizada pela Agrobio, são o diretor da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, o Dr. Rogério Lima Ferreira, e a engenheira Teresa Coelho, chefe da Divisão de Qualidade e Recursos Genéticos, que irá apresentar a nova legislação. Antes de passar a palavra ao engenheiro Jaime Ferreira, presidente da direção da Agrobio, e ao diretor-geral da DGADR, o Dr. Rogério Ferreira, informo que durante a apresentação os participantes poderão enviar as suas perguntas pelo chat da plataforma e essas perguntas serão alvo de seleção por parte de técnicos da Agrobio que depois irão ser colocadas, então, à engenheira Teresa Coelho. As outras perguntas que não foram objetos de resposta, portanto, eu peço então aos participantes que as possam enviar através da ficha de serviços da Agrobio, que eu vou colocar no chat entretanto. E, portanto, vou passar a palavra ao engenheiro Jaime Ferreira. Agradeço a todos. Bom dia a todos, em particular ao Sr. Diretor-Geral da DGADR, à Sra. Engenheira Teresa Coelho. Caros participantes, este é um momento muito importante porque, de facto, a legislação nova da agricultura biológica tem um impacto na atividade dos nossos agricultores, transformadores, enfim, todos os operadores, os que já estão estabelecidos na agricultura biológica, mas também os futuros operadores. E no momento em que a agricultura biológica se está a expandir, com novos operadores, com novas áreas em agricultura biológica, dou aqui alguns números, números de dezembro de 2021, temos cerca de 715 mil hectares atualmente em agricultura biológica, representando 18% da superfície agrícola útil. Temos cerca de 12.800 agricultores, produtores em agricultura biológica. Enfim, tem havido um grande crescimento, mas também há muitos desafios e um deles é mesmo o saber interpretar a legislação, ver quais são as alterações, e eu destaco aqui duas questões que penso que são bastante importantes e que devem estar atentos e, no fundo, promover a própria agricultura biológica, sobretudo com esta ideia que eu destaco. Pela primeira vez, a legislação de agricultura biológica europeia tem a ideia da certificação do grupo, ou seja, através da criação de grupos de operadores. E no nosso entender este é um grande desafio, porque vai permitir que se trabalhe a uma escala local, a uma escala regional, desenvolvendo toda uma dinâmica de novos operadores. E por isso este é o meu principal destaque, não esquecendo também que há uma nova legislação sobre as importações e que isso também, obviamente, para quem trabalha nessa área da transformação dos produtos, que é preciso importar matérias-primas, eu penso que esse também é uma questão que há algumas alterações e há um regime mais rigoroso sobre as importações e sobre os países que querem colocar produtos biológicos na União Europeia. Pronto, e agora iria passar ao Dr. Rogério Lima Ferreira, que é um prazer tê-lo aqui, que vai dar com certeza aqui umas palavras sobre este momento. Muito obrigado. Olá, muito bom dia a todos. Sr. Presidente, muito obrigada pelo convite. É um gosto a Direção-Geral da Agricultura estar envolvida num webinar com esta importância e partilhar, em primeiro lugar, que a produção em modo biológico, de facto, é uma prioridade para a Direção-Geral da Agricultura, mas também é uma prioridade para o Ministério da Agricultura. E, portanto, reconhecemos a importância deste modo de produção, reconhecemos a pertinência da complexidade dele e da forma como nós temos que comunicar a dimensão de todas as regras que efetivamente estão sujeitas. Partilhar convosco também que, como sabem, nós temos uma Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica. A Estratégia Nacional vai entrar numa fase de revisão durante o decorrer deste ano, mas há um fator favorável, partilhar já desde já, que é a adesão ao modo.
Portanto, nós no caminho do grande objetivo de termos uma adesão de 25% da superfície em modo de produção biológico, nós estamos de facto a conseguir alcançar esse objetivo. Provavelmente mais cedo do que o que está fixado. Significa que o desafio é muito maior. Quer dizer que há pouco mais de um ano nós tínhamos metade dos operadores, hoje temos cerca de 13 mil operadores. O desafio que a Direção-Geral da Agricultura e o Ministério da Agricultura e os respectivos organismos de controle têm hoje em cima da mesa é muito maior, porque nós mais que duplicamos o nosso universo de produtores agrícolas. E, portanto, dizer-vos que, de facto, a Direção-Geral da Agricultura tem uma preocupação grande em reorganizar os seus próprios serviços internos, está a fazer esse caminho, tem uma preocupação muito grande em preparar o sistema de informação que venha a dar resposta à dimensão desta procura. Nós sabemos que só apenas com um sistema de informação robusto vamos conseguir trabalhar esta dimensão do controle do modo de produção e dizer-vos que, efetivamente, estamos a trabalhar em conjunto com o IFAP, que tem a base do parcelário, e é com ela que nós vamos trabalhar no futuro, e depois vamos estar a envolver todas as entidades, quer a Agrobio, quer os organismos de controle, quer as demais entidades, naquilo que é o processo para construir o sistema que venha a dar resposta e possa vir a ter a informação que nós todos necessitamos. Porque nós sabemos que hoje temos uma percentagem relevante já diária em superfície em modo de produção biológico, mas também sabemos que há uma parte muito significativa desta área que ainda não está a produzir de forma direta, porque temos um grande bolo de superfície forrageira. E, portanto, há aqui duas dimensões que temos que estar muito centrados e muito preocupados. Em primeiro lugar, sabemos que temos uma procura maior. E isso é um bom sinal. Portanto, há procura no mercado. Portanto, temos que nos preocupar com os novos produtores, como é que eles se vão organizar. E estamos aqui num fórum, que é o fórum certo, para partilhar convosco aquilo que é a dimensão da organização da produção. E, portanto, é um bom sinal o mercado estar a fazer um aumento da procura, mas nós temos que estar devidamente organizados para poder responder a essa procura. Portanto, a organização da produção na agricultura biológica é muito importante, ou seja, dizer-vos e partilhar convosco aquilo que é o regime que está aberto para a constituição de agrupamentos de produtores de multiproduto na variante dos operadores biológicos e dizer que este poderá ser um caminho, entre outros, obviamente, mas dizer que para esta realidade em particular, até porque em algumas situações temos microescalas e, portanto, estamos a trabalhar com parcelas de pequena dimensão, dizer que é muito importante a organização da produção e dizer-vos que é uma realidade, não basta aumentar a área, basta focar, também nos temos que focar da forma como vamos vender, para que a verdadeira remuneração seja reconhecida ao produtor e ter a força necessária para enfrentar o mercado. Esta é uma realidade, e eu gostava de deixar esta nota muito clara, que se por um lado é favorável o mercado estar a procurar, por outro lado nós temos que nos preparar para enfrentar esse mercado. Por outro lado, também partilhar convosco que é um futuro breve, ou seja, como sabem, no ano anterior, no ano de 2021, nós abrimos um novo ciclo de ajudas muito dirigido para a produção biológica e, portanto, nós sabíamos que havia um potencial muito grande de adesão a esta medida diretamente da ajuda à superfície. Ela alavancou uma procura significativa, portanto, ou seja, ela teve uma força grande naquilo que foi a adesão ao modo. Este compromisso, que foi de 2 anos, que termina este ano, vai terminar no final deste ano, mas partilhar convosco que o próximo quadro e o próximo ciclo de investimentos vai prever de forma muito clara aquilo que é a dimensão do apoio, quer à produção biológica na área da manutenção de quem já está no modo puro e duro, quer para quem efetivamente vai iniciar o seu processo de reconversão. E, portanto, há uma ajuda dirigida para estas duas realidades e ela vai entrar dentro daquilo que nós chamamos os ecorregimes do futuro, numa relação muito semelhante àquela que existe hoje, porém com um nível de exigência muito maior em relação àquilo que é o sistema de informação e à base de dados que nós temos que ter reunida, não só ao nível do operador propriamente dito, bem como do certificador, bem como da autoridade nacional, que neste caso será a Direção-Geral da Agricultura. E, portanto, dizer que estamos a trabalhar muito impactadamente
na forma já do novo regime de ajudas e tranquilizar, no fundo, os novos operadores que estão a vir ao sistema, no sentido de dizer que há esta preocupação ao nível da Direção-Geral e do Ministério da Agricultura para que o ciclo de investimentos de 2023 venha a assegurar a ajuda direta à superfície. Grandes desafios. Partilhar convosco que nós temos que continuar a assegurar aquilo que é a ambição do nosso consumidor. Nós não nos podemos esquecer disto. O nosso consumidor procura um produto biológico porque percepciona que tem qualidade e tem segurança. E é neste modo que nós não podemos desviar. Nós temos que continuar, independentemente de sermos 10 a produzir ou 1000 a produzir, com este mesmo modo. Ou seja, a segurança do modo tem que continuar a existir e nós temos que passar de forma muito clara e objetiva a informação ao consumidor que, de facto, que este produto responde à expectativa que tem no ato da compra e no ato do consumo. E, portanto, dizer que garantir o regime de qualidade e a percepção de segurança junto do consumidor é fundamental. Nós não temos margem para abrir mão disto e, portanto, todos os intervenientes neste processo, seja o operador, seja a Direção-Geral, seja os organismos de controle, sejam as demais entidades que de forma direta ou indireta participem neste processo, têm que ter esta percepção clara. O cliente procura consumir seguro. E é isso que nós vamos dar. É um produto seguro ao consumidor final. E com isto termino, agradecendo mais uma vez o convite, passando a palavra à nova dirigente da Direção-Geral da Agricultura, a engenheira Teresa Coelho, que está neste momento com o rumo da divisão que tem a responsabilidade do modo de produção biológico. Passar-lhe a palavra, desejando sucesso nesta apresentação e também naquilo que é o grande desafio que tem pela frente na Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural. Muito bom dia a todos, obrigado por este momento. Obrigada, Sr. Diretor. Obrigada à Agrobio pelo convite que nos dirigiu e por me ter lançado este desafio de vos vir falar da nova legislação sobre a agricultura biológica. Eu vou passar a partilhar a minha apresentação, que espero que seja compreensível e cá estaremos depois para responder às perguntas que sejam colocadas. Penso que me estão a ver e é só que me confirmassem se estão a ver a apresentação. Sim, Teresa. Sim? Ok, obrigada. Então, o tema hoje, como já foi dito, será a abordagem à nova legislação sobre a agricultura biológica, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2022, que é o Regulamento 2018-848. Este regulamento reporta, refere todas as regras da União Europeia relativas à produção e à rotulagem dos produtos biológicos e que pretende, em linhas gerais, que haja uma promoção do bem-estar animal, da biodiversidade, que haja com a agricultura biológica a contribuição para a proteção do ambiente, com uma restrição da utilização dos inputs externos, que haja um encorajamento dos circuitos curtos e da produção local, que seja promovida a alimentação animal com origem na exploração ou na região e que seja reforçada a ligação ao solo e à produção agrícola. Neste regulamento estão introduzidas referências como contribuição para o ambiente não tóxico, fertilidade dos solos a longo prazo e elevado nível de biodiversidade. Este regulamento surge da necessidade sentida pelo Conselho Europeu de rever aquele que era o regulamento em vigor, o anterior, que era o regulamento 834/2007, tendo em conta aquilo que tem sido a evolução
da agricultura biológica, quer em termos de superfície utilizada, quer em termos de número de explorações a nível da União Europeia. Peço desculpa. Com a revisão que foi efetuada, ficou claro que era necessário estabelecer regras claras para o destinatário, respondendo às expectativas do consumidor e à dinâmica do setor. E, assim sendo, chegámos então ao dia 1 de janeiro de 2022, com a revogação do anterior regulamento e com a entrada em vigor deste novo. Este regulamento tem um conjunto de atos jurídicos, tem um regulamento base, este que é o 2018-848, que é o chamado ato base, que tem atos jurídicos secundários, que são os denominados regulamentos delegados e regulamentos de execução. Que, no fundo, os regulamentos de execução são utilizados quando há necessidade de estabelecer condições uniformes de execução, e os regulamentos delegados são regulamentos que podem ser regulamentos delegados que completam ou regulamentos delegados que alteram. Estes regulamentos delegados que alteram vão sendo consolidados naquele que é o ato base, e a Comissão Europeia publica aquele que é o regulamento consolidado e que pode ser consultado nas páginas da Comissão. Este, que no fundo permite uma maior facilidade na consulta daquilo que são estes atos jurídicos, sendo que apenas as versões publicadas fazem fé dos atos pertinentes, ou seja, não há o regulamento consolidado, a versão consolidada serve única e exclusivamente como consulta. Esta lista de atos secundários relativos à agricultura biológica abrangem 3 domínios: a produção e rotulagem, os controlos e o comércio. Isto para vos dar um enquadramento de como é que funciona a parte jurídica do regulamento. O regulamento tem como objetivo um reforço das regras, com a implementação de um sistema de controlo, com o estabelecimento de um regime comercial e com o estabelecimento das regras de produção. Deste modo, procura-se criar condições equitativas de concorrência para os operadores, a harmonização das regras e a sua simplificação, e também, tal como foi dito pelo Sr. Diretor-Geral, aumentar a confiança dos consumidores nos produtos biológicos e no logotipo da produção biológica da União Europeia. Este regulamento tem um conjunto, tem um âmbito de aplicação que está definido o seu conteúdo, e que inclui produtos agrícolas, que estão divididos agora em 4 pontos. Tem produtos agrícolas vivos ou não transformados, onde se incluem as sementes e outro material de reprodução vegetal. Inclui produtos agrícolas transformados, destinados a serem utilizados como géneros alimentícios. Inclui alimentos para animais e uma novidade nos outros produtos. Nestes outros produtos, considerou-se que foi necessário a sua inclusão, uma vez que estes outros produtos
constituem uma parte importante, ou uma via importante de escoamento dos produtos agrícolas, ou fazem parte do seu processo de produção. Dentro destes outros produtos, vão poder ser certificados como biológicos, por exemplo, sal, cortiça, gomas, lã, algodão, cera de abelhas, peles em bruto, palmitos, folhas de videira, entre outros. Estes produtos estão listados no regulamento, num anexo, que é o anexo 1, e este anexo 1, o regulamento de Estado foi aprovado por forma a que este anexo 1 possa ser complementado, ou seja, podem vir a ser incluídos outros produtos neste anexo. Este regulamento tem também como um aspecto importante, é que passará a considerar que o chamado pet food, os alimentos para os animais de companhia, passou a estar dentro daquilo que é a alimentação animal e que, assim sendo, deverá cumprir as regras que são aplicadas aos demais produtos para a alimentação animal, nomeadamente no que diz respeito aos aditivos, desculpem, e auxiliares tecnológicos autorizados. Como foi dito também pelo engenheiro já na introdução que fez, estas regras harmonizadas englobam, este novo regulamento passou a englobar as regras ao nível da União Europeia, como já era com o anterior regulamento, mas também aquilo que serão as regras a aplicar aos países terceiros. Portanto, passamos a ter um sistema que quer para que, no âmbito da produção e da comercialização, ao nível da União Europeia e ao nível dos países terceiros, é harmonizada. Estamos para todos, a nível global, e para comercializar produtos na União Europeia, estamos sempre a falar deste regulamento base. Estas regras harmonizadas vão permitir que tenhamos um mercado mais transparente, que tenhamos uma garantia da qualidade dos produtos, garantirmos a qualidade dos produtos e que haja então o acesso àquilo que também já foi aqui falado na introdução, aos mercados por uma nova figura dentro da União Europeia, que são o grupo de operadores para a produção biológica. Este grupo de operadores tem aquilo que está previsto ter aquilo que é chamado uma certificação de grupo. Com esta certificação de grupo, o que se pretende é que aqueles que são os encargos com as despesas de certificação sejam minimizados e que também haja uma redução de encargos administrativos. Estes grupos de operadores, existe um regulamento que o descreve, um regulamento complementar ao regulamento ao ato base, que diz que menciona que o grupo de operadores pode ter até 2.000 agricultores, pretendendo-se com isto que haja um reforço das redes locais, que haja uma otimização do escoamento dos produtos e uma concorrência equitativa com operadores de países terceiros, uma vez que nos países terceiros havia países terceiros, ou há países terceiros, onde esta figura já existe, até com grupos de operadores, com agricultores com um número muito superior àquele que passou a ser admitido com este regulamento. Esta certificação de grupo
está limitada aos agricultores, terá que ser um grupo de agricultores que têm que estar associados, poderão estar em cooperativas, associações de agricultores, secções de cooperativas. Terão que ter uma entidade legal para os efeitos da certificação e a venda dos produtos pertencendo a este grupo de operadores, para a certificação em grupo, terão que ser os produtos que são certificados têm que ser vendidos através do próprio grupo. E o que vai passar a acontecer é que para este grupo, existe um único certificado. É o certificado para o grupo e não para os agricultores individualmente. Estes agricultores, este grupo desta certificação em grupo, como eu disse, está exclusiva para os agricultores, terá que ter até 2.000 membros, para poder aceder, isto são as regras para poder aceder àquilo que é a certificação de grupo. Até 2.000 membros, terá que fazer prova de que os custos de certificação individual excedem os 2%, em relação ao grupo, que tem um volume de negócios inferior a 25.000 euros, 25.000 euros, um volume anual inferior a 25.000 euros, e que a sua exploração agrícola tem que ter menos de 5 hectares, ou meio hectare no caso de estufas, ou até 15 hectares se estivermos a falar de prados permanentes. Tem que estar, o grupo de operadores tem que ter a personalidade jurídica, tem que estar estabelecido num país, portanto, isto é o que diz o regulamento, né? Tem que estar estabelecido, neste caso, em Portugal ou num país terceiro. Tem que estar, os agricultores têm que estar geograficamente próximos, terão que ter definido ou estabelecido um sistema comum de comercialização e têm que ter estabelecido um sistema de controlos internos. Com isto, terão que ter nomeado uma pessoa ou uma entidade para fazer esse controle interno, por forma a assegurar que todos os membros agem em conformidade com aquilo que é ditado pelo regulamento. Relativamente ao material de reprodução, o que este regulamento nos diz é que passou a ser possível a utilização de material de multiplicação heterogéneo, ou seja, material que tem regras específicas e que, para poder ser inscrito e para poder ser comercializado, mas que essas regras já não são ou não têm a mesma rigidez daquele que é um material convencional para comercialização, como no que diz respeito às diretivas de comercialização das variedades. Neste regulamento, o conceito de cultivo em estreita ligação ao solo é reforçado e passaremos a ter muito poucas exceções às regras a serem aceites. O que se pretende com esta possibilidade de se ter material de reprodução heterogéneo ou material que está registado ou inscrito como material destinado a ser usado em agricultura biológica, pretende-se que haja um aumento da biodiversidade com a utilização de cada vez mais de material de reprodução que esteja adaptado às condições edafoclimáticas e que tenha resistência a pragas ou doenças e que conduza a um maior conduza a uma resiliência por parte da exploração.
Portanto, é também na parte animal fomentada o cruzamento com animais com elevada variabilidade genética, visando que a longevidade e a resistência a doenças. Também no regulamento, a percentagem de ração de alimento para os animais que tem que provir da própria exploração foi aumentado, ou seja, a partir de 2023, 70% dos alimentos para os animais têm que provir da própria exploração, no caso das vacas, ovelhas, cabras, cavalos, veados e coelhos, e de 30% no caso dos suínos e das aves. Atualmente e comparativamente estamos a falar de 60% e 20% respectivamente. Então, houve um aumento de, a partir de 2023, de 10% para a obrigatoriedade de proveniência dos alimentos para os animais. Também foram estabelecidas regras muito específicas no que diz respeito àqueles que podem ser os produtos utilizados na limpeza e desinfecção, na parte animal. Passamos a ter uma lista, temos uma lista onde, por exemplo, estão ditos quais são os produtos que não podem ser usados, como, por exemplo, soda cáustica ou hidróxido de potássio. Portanto, este regulamento pretende está definido que tudo aquilo que nós conhecemos como derrogações tenham estejam temporalmente definidas como finitas, ou seja, as exceções às regras irão progressivamente sendo limitadas e não concedidas, que terão que ser devidamente justificadas sempre que sejam naquelas que ainda estão em vigor ou que possam ser autorizadas, terão que estar devidamente autorizadas. São periodicamente, vão passar a ser periodicamente avaliadas a nível da comissão, visando como eu disse, a sua eliminação. Derrogações como o uso de material de multiplicação de plantas e introdução de animais não biológicos na exploração terminarão em 2036. A derrogação para utilização de alimentos proteicos não biológicos é avaliada, está prevista a sua avaliação visando ou não o seu fim em 2026, isto para no caso de suínos e aves de capoeira. Aquilo que existe atualmente, que é a base de dados para uma consulta de material disponível para sementes obtidas em modo de produção biológica, passará a existir também para os animais. E essa base de dados está nesta altura a ser ultimada pela DGADRE, existindo atualmente. Peço desculpa, faltou aqui dizer um aspecto, que é, no site, tal como já existia, a publicação, como já era feito, da mesma forma que já era feita a publicação de todo ao nível do material de multiplicação, era feita a publicação daquelas que tinham sido as derrogações concedidas. Agora, o regulamento prevê que, para além disso, possa o Estado-membro publicar quais são as derrogações que possam ser atribuídas a todos os produtores, ou seja, se for definido que não existe disponibilidade de determinado
material biológico, o Estado-membro pode fazer uma publicação autorizando essa utilização, sendo que a Comissão Europeia é sempre informada de todas as decisões que o Estado-membro toma. Para aquilo que é o material de reprodução biológico, as disponibilidades, ou seja, isto em relação àquele que tem que ser pedido para o uso de material de reprodução não biológico, os agricultores sabem que têm que consultar aquela que é a base de dados de semente biológica, que passará a incluir também outro tipo de material, sejam fruteiras, pequenos frutos, todo esse, não apenas sementes. Passaremos a ter que mencionar quais são ou quem, uma vez que esta publicação é da responsabilidade dos operadores que colocam produtos biológicos no mercado, materiais de reprodução biológica no mercado, é deles a responsabilidade de atualizar esta base de dados. Vão passar a ter que aqui registar também quais são as quantidades que têm disponíveis e em que altura do ano, por forma a dar dinâmica, a podermos ter uma resposta atualizada aos agricultores quando consultam as disponibilidades do mercado. Esta é uma ferramenta que é importante, uma vez que permite ao agricultor aceder ao material biológico disponível. E tanto mais, a sua importância é tanto maior, uma vez que as derrogações para o uso de material não biológico têm um limite temporal previsto. Portanto, aqui um realce à importância de que quem produz, quem coloca no mercado material de reprodução vegetal biológico, que o deve registar nesta base de dados. Uma vez que é nela que é feita, é com base nela que é feita a análise de poder ou não ser concedida atualmente derrogação para o uso. No que diz respeito à introdução de animais não biológicos, no que diz respeito à introdução de material não biológico, este pedido passou a ser obrigatório em qualquer circunstância que é solicitado à CADRE, tem que ser sempre pedido, independentemente da quantidade, como já disse, e do sexo dos animais introduzidos. Estes pedidos de introdução de machos reprodutores ou fêmeas nulíparas, se tivermos um aumento até 10% para equídeos ou animais bovinos adultos fêmeas ou 20% para as restantes espécies, é feito preenchendo, com preenchimento um formulário que está também nesta altura a ser concluído, que para já é o pedido dirigido aos nossos serviços, no caso de ser se o pedido de introdução de animais for superior a estes 10 ou 20%, para além daquilo que são a informação básica, como seja a identificação do operador, obviamente, a espécie, raça e sexo dos animais, a data de nascimento dos animais a introduzir, a quantidade, tem ainda que ser isto, volto a dizer, no caso de a introdução representar um valor superior àquele que dos 10 ou 20%, tem ainda que ser apresentada uma prova daquilo que é referido nestes parâmetros gerais, acompanhado de um parecer do organismo de certificação, organismo de controle, e ainda uma caracterização da exploração, onde tem que ser mencionada a área e a respectiva ocupação cultural. E também a disponibilidade e consumo forrageiro antes e depois do investimento pretendido, para se poder
ser avaliada se há ou não, se são ou não cumpridas as regras para poder ser autorizada a introdução de mais animais. Mas estará tudo depois, está tudo disponível, esta informação está disponível no formulário. No que diz respeito também à parte à intervenção ou mais um pedido de derrogação, que é feito pelos operadores junto da DGAD, que diz respeito aos pedidos de intervenção em animais de criação biológica. Estes pedidos são obrigatórios, estes pedidos de intervenção, e é feito pelo operador e englobam a colocação de elásticos nas caudas de ovinos, corte de caudas também em ovinos, corte de bicos até 3 dias em aves de capoeira com idade inferior a 3 dias e a descorna. Mas sendo que estas intervenções não podem ser correntes, não podem ser prática corrente e devidamente justificadas. Todos os pedidos são alvo de análise não só por parte da DGADR, mas também é sempre solicitado um parecer à DGAF no que diz respeito ao cumprimento dos requisitos relativos ao bem-estar animal, entre outros. Esclarecer que a colocação de elásticos na cauda dos ovinos apenas é autorizada se ocorrer até ao final da primeira semana de vida do animal, e sendo que a partir daí o corte de caudas só é aceito quando é executado com recurso a analgesia e anestesia. Estes pedidos têm que ser devidamente validados pelo veterinário da exploração. A descorna dos bovinos apenas está autorizada se for efetuada em animais com idade até 3 meses e com recurso a termocautério, anestesia local e analgesia. E com este regulamento deixou de ser aceite a descorna em absoluta descorna dos bovinos com idade superior a 3 dias. Estas são as únicas intervenções que estão previstas a poderem ser alvo de derrogação. No que diz respeito à derrogação para a autorização de utilização de alimentos não biológicos, e como estarão ocorrendo, foi publicado um despacho, o despacho 2768/2022, onde foi reconhecida oficialmente a situação de seca extrema ou seca severa. Esta é uma obrigação prevista no regulamento, que é esta derrogação ou no âmbito de situações de catástrofe só é possível depois só pode ser comunicada à Comissão Europeia depois de o Estado-membro oficialmente o ter reconhecido. Nós temos uma nota e porque isto especial relevo este ponto porque está atualmente a decorrer, não é? Foi publicado no dia 3 ou dia 4 uma nota no nosso site que diz como é que deve o operador solicitar esta autorização e que informação terá que nos enviar. A DGADR irá analisar os pedidos e informará. Então, estamos nesta altura a solicitar esclarecimentos, nomeadamente no que diz respeito àquilo que são os dados que o operador registra na notificação da produção biológica e aquilo que são os dados que estão atualmente, para os quais estão a optar a pedir derrogações. É natural que recebam da nossa parte alguns pedidos de esclarecimentos, depois de ser avaliado da decisão e da direção da DGADR analisar e emitir o seu parecer, o organismo de controlo será informado do parecer que foi emitido, assim como o operador, não é, que o solicita. Todas estas derrogações serão depois também publicadas
e são enviadas para a Comissão Europeia, que analisará, certo, todos os dados recebidos. Com este regulamento e aproximando-se, vou aqui tentar dar aqui, acelerar aqui a minha apresentação. Com este regulamento, questiona-se se passaremos a ter mais controlo. Não, pelo contrário, aquilo que o regulamento pretende, ou que se pretende com este regulamento, é que passemos a ter uma análise de risco com a aplicação de cada vez mais de medidas preventivas, ou seja, uma análise interna ao sistema, por forma a evitarem-se a existência ou a ocorrência de irregularidades e que essa análise de risco tenha previsto que sejam feitas verificações ao longo da cadeia. O controle oficial mantém-se, como seria outra coisa de esperar ou desejável, sendo que o regulamento também prevê que, no caso de operadores que, ao fim de que durante um período de 3 anos não tenham tido irregularidades, não tenham sido registadas irregularidades e que não sejam considerados como operadores de risco elevado, poderão ver a sua situação dos controlos por parte dos organismos de controle alargados até 24 meses. No que diz respeito às importações, e tal como foi dito pelo engenheiro Jário, passámos a ter, existem alterações com o regulamento 848, sendo que todos os países que colocam produtos biológicos no espaço europeu terão que cumprir aquilo que diz o regulamento e passarão a ter que provir, esses produtos passarão a ter que provir de um país que tenha um reconhecido regime de equivalência. Para a rotulagem é dada uma ligeira, maior, aumentada a flexibilidade no que diz respeito aos ingredientes biológicos, uma vez que passamos a poder ter um produto que é rotulado como biológico. Pode ter até 5% de ingredientes que não sejam, cuja origem não seja, peço desculpa, os produtos transformados passarão a ter até 5% de ingredientes que não sejam da União Europeia, quando ele menciona que é um produto proveniente da agricultura biológica da União Europeia. Também é possível passou a ser possível que sejam mencionadas na rotulagem referências como agricultura, por exemplo, agricultura do Alentejo, se 95% dos ingredientes forem provenientes do Alentejo. Passou com a entrada a 1 de janeiro, está previsto que todos que tenha ficado autorizado, todos os produtos biológicos que tenham sido produzidos antes de 1 de janeiro de 2022 poderão estar a ser comercializados até ao esgotamento dos estoques. Os certificados de importação para a União Europeia vão passar a estar todos em formato eletrónico, numa aplicação que é o Traces e que está disponível para consulta, e aplica-se a todos os operadores, grupos de operadores e exportadores dos países terceiros. Este certificado de importação identifica o produto, o período em que está válido, atesta a conformidade com o regulamento e, sempre que os dados são alterados, passará a ser também atualizado em conformidade.
O certificado da produção biológica tem no Regulamento Legado 2021-1006 o seu formato, o layout, e passará a ser emitido em formato, preferencialmente em formato eletrónico. No que diz respeito agora, passaria a falar-vos daquilo que são as isenções, e que também foi publicado há pouco tempo um despacho que menciona as condições para a isenção de certificado. Temos duas situações, que é a dos produtos biológicos pré-embalados e dos não embalados. Para os produtos biológicos pré-embalados, e desde que o vendedor, quem está a comercializá-los, não os produza, não os prepare, que não os armazene senão no ponto de venda, ou seja, que na altura da venda o consumidor, o comprador e o vendedor estão presentes quando se efetua essa troca, desde que também que não os importam ou que não tenham subcontratado quaisquer atividades, os operadores, os vendedores poderão, estão isentos de estar na posse de um certificado. No caso dos produtos não embalados, está publicado o aviso 3567 de 2022, que diz quais são as condições para que o operador possa não ter certificado, ainda que terá sempre que fazer esse pedido ou essa informação, terá que fazer uma notificação à DGADRE, mencionando que para tal solicita que seja isento de notificação, uma vez que não vende produtos até 5 mil euros, a 5 mil quilos por ano, que as vendas não representam mais de 20 mil euros. 20 mil euros, está aqui uma grade, peço desculpa, e cujo potencial custo de certificação do operador que não excede os 2% do volume, ou custo, peço desculpa, é o contrário, o potencial custo de certificação do operador excede 2% do volume de negócios. Portanto, nestas situações, cumprindo estes requisitos, poderá estar isento de estar na posse de um certificado, mas terá sempre que fazer a notificação junto da DGADRE. Com este regulamento, quais são as consequências que se prevêem que resultem? Haja uma expansão da gama dos produtos biológicos, tenhamos um sistema de controle com maior precisão, que tenha regras de importação robustas, que tenha uma rotulagem clara e credível e que haja um fortalecimento da ligação ao solo e um maior apoio aos pequenos produtores. E com isto terminei. Agradeço a todos. Nunca é fácil falar num regulamento que é extensíssimo e que tem imensos regulamentos delegados. E estou disponível para que me sejam colocadas perguntas. Passo a palavra ao engenheiro Jaime e vou deixar de partilhar o meu ecrã. Então, em primeiro lugar, queria agradecer à engenheira Teresa Coelho por esta exposição magnífica, mas que, na verdade, surgem sempre dúvidas, como é óbvio com a nova legislação, e por isso eu tinha aqui um conjunto de perguntas para fazer, sendo certo que obviamente que não vamos responder de imediato a todas as perguntas, mas que depois poderão fazê-lo através do link que vai estar no chat, e depois responderemos a todos. Mas, enfim, colocámos aqui algumas questões que foram mais solicitadas
e por isso eu passo já aqui a expor. E a primeira é mesmo sobre eu vou fazer as perguntas por secções ou por tipos de temas, por temas. A primeira é relativamente aos grupos de operadores, e a pergunta é esta. A obrigatoriedade do volume de negócios de 25 mil euros é para cada operador do grupo ou para o grupo todo? Eu não sei se, engenheira Teresa, isto às vezes é um bocadinho complexo. Quer que eu repita a pergunta? Não, eu sim, não precisa repetir. O sim é que não precisa de repetir. Ah. É para cada operador. É para cada operador, portanto. Mas de qualquer das maneiras, há sempre o regulamento, é sempre de consultar, uma vez que, deixa-me só ver, mas de qualquer das maneiras, deixa-me só, é furo operador. Eu penso que há perfil que sim, mas pronto, se não, é furo operador. Muito bem. Sim. A outra questão é a área ainda nos grupos de operadores, a área de produção de inferior a 5 hectares é para cada operador do grupo ou para o grupo todo? É para cada operador, uma vez que podem ter. Portanto, vamos ter aqui duas situações. E a pergunta está muito bem posta, porque nós, o que diz o regulamento, temos duas situações. Por um lado, temos que definir o que é que cada agricultor tem, quais são os requisitos que cada agricultor tem que ter para poder aceder ao grupo, e depois aquilo que o grupo em si tem que também constituir para poder aceder a este pedido. Portanto, os agricultores têm que ter um custo de certificação, um potencial custo de certificação que tem que ser superior a 2% àquilo que são o volume de negócios em produtos biológicos não embalados, portanto, o operador tem que ter, neste caso o agricultor, tem que ter um volume de negócios anual inferior a 25 mil euros, cada um deles, e cada um deles tem que ter uma exploração inferior a 5 hectares, meio hectare de estufas ou 15 hectares de prados. Depois, o todo tem então que ter uma personalidade jurídica, tem que estar geograficamente próximos, tem que ter criado um sistema comum de comercialização e ter o tal sistema de controles internos, com a nomeação de um inspetor, uma pessoa, uma entidade que faz a análise interna. Muito obrigado, e então vou passar aqui a outra questão. Para a certificação do grupo, a proximidade entre agricultores é definida pelas NUTs ou é utilizado outro critério? Bem, o regulamento o que diz é que tem que ter produção geograficamente própria. Se pensarmos, não é, que estamos a falar de um regulamento a nível do espaço europeu, com certeza o geograficamente próximo há de ter várias interpretações. Portanto, até porque menciona, até pode ser a nível do Estado-membro. Portanto, será uma questão a analisar, mas o que tem depois é que ter também um sistema de comercialização definido, não é? Um sistema comum de comercialização. Não é claro, não está definido no regulamento se é Manute ou se... Portanto, o que menciona é geograficamente próximo. Muito bem. Agora vamos passar sobre o material de reprodução. Também houve aqui várias questões. A primeira é, no caso das variedades tradicionais que não constam no catálogo nacional de variedades, como é possível a sua proteção e produção segundo o modo de produção biológico? E a outra pergunta associada, existe alguma autorização especial para o seu uso? Bem, relativamente às variedades tradicionais... Que não constam do catálogo, é assim que diz. Não constam no catálogo. O regulamento é também claro que as diretivas da comercialização têm que ser cumpridas, não é? Portanto, cruzamos aqui com diretivas que vêm da parte da comercialização, da produção e comercialização de sementes. O que diz a nossa legislação é que as variedades para serem comercializadas em Portugal têm que estar inscritas no Catálogo Nacional de Variedades.
aquilo que eu gostaria, da mensagem que gostaria de transmitir é que, em termos de inscrição de variedades tradicionais, eu acho que deve ser feito um esforço para que essas, ou tem que ser feito um esforço para inscrever essas variedades tradicionais, até para não se perderem, sendo que há agora a possibilidade de inscrição, e isto tem que ser analisado com o GAV, que é a entidade responsável pela inscrição das variedades, analisar a sua inscrição como, se isso for possível, analisar essa possibilidade de inscrever como específicas para a produção biológica, tanto quanto isso seja possível. Alerto aqui, uma vez que era a minha anterior, que era de onde eu venho, não é? Da parte das sementes, como se calhar alguns de vocês saberão, a inscrição e que talvez essa mensagem também não seja, não tenha sido às vezes transmitida, é que a inscrição das variedades, daqueles que nós conhecemos como variedades tradicionais, não é um processo de extrema complexidade, uma vez que para variedades, até para variedades de conservação, os critérios são, os critérios de inscrição, de aprovação, estão elaborados por forma a conceber a própria variabilidade do material em causa. Isto para dizer que vamos continuar a ter que ter as variedades, e para responder à pergunta, as variedades têm que estar inscritas para poderem ser utilizadas. O que passou foi a existir a possibilidade de inscrição de variedades ou como material heterogéneo ou como material destinado à produção biológica. Mas aquelas que são as variedades tradicionais, é de todo o interesse, ou é do interesse de todos, que sejam inscritas. Obrigado. Tenho aqui ainda outra pergunta sobre o material de reprodução, que é a seguinte: qual a definição de material de reprodução heterogéneo? Estamos a falar só de sementes ou inclui material vegetativo, exemplo, árvores, estacas? Se o material heterogéneo, bom, tanto quanto vos posso dizer, aquilo onde tem sido tratado da inclusão de material heterogéneo é a nível das sementes, populações para a inscrição de sementes, como sementes. Agora, sobre a alimentação animal, no âmbito da aquisição de alimentos para animais, o conceito de região sofreu ou vai sofrer alguma clarificação? Será, pronto, caso seja considerado necessário, sim, será alvo com certeza, de clarificação. Eu acho que é importante, pronto, neste caso haja necessidade, eu acho, sugiro a quem nos está a ouvir, não é? Quem está a participar, que nos dirija essas questões, não é? Tudo aquilo que seja sentido como uma necessidade de clarificação perante aquilo que é dito. Muito bem. Outras perguntas. A legislação prevê distâncias de segurança entre explorações biológicas e convencionais? Eu estou aqui a dizer, esta questão é uma questão que vai surgir cada vez mais. Um potencial conflito entre aquilo que se passa na margem, na bordadura das explorações convencionais e biológicas. Eu dou aqui este exemplo. Com alguma frequência somos consultados para ajudar agricultores biológicos que sofreram contaminações de terrenos vizinhos e por isso esta situação é muitas vezes colocada. Não sei como é que se a nova legislação faz alguma abordagem a este assunto ou... A nova legislação, até pensando naquilo que é o controlo, tais medidas preventivas, o que diz é que o agricultor terá que garantir que quaisquer possibilidade de contaminações é o mais possível limitada, não é? Quer pela criação de barreiras, não é? Com sebes, ou seja, é num sentido preventivo de se poder
antecipar, analisar pontos onde possam existir problemas e que antecipe soluções. É nesse sentido Muito bem. Outra pergunta, e eu só tenho aqui mais duas para além desta. Quais os requisitos para ser reconhecido como responsável pelo controle interno? Eu acho que isto tem a ver ainda com os grupos de operadores. Ou seja, nós vamos ter publicado um procedimento relativo ao registro do grupo de operadores que responderá exatamente o que é que tem que cumprir o gestor do grupo, cá também a figura do gestor do grupo, e o do inspetor, e como poderão consultar também na nossa página o regulamento que descreve exatamente quais são os requisitos, porque são algo extensos. E, para além disso, vamos ter um tal procedimento que vai descrever em concreto aquilo que é exigido. Penso que será uma questão de dias até poderem aceder a essa informação. Outra pergunta, seria muito útil haver uma base, isto é uma pergunta, sugestão, sim, exatamente. Seria muito útil haver uma base de dados para consulta da legislação bio por tópicos. Poderia a DGADR disponibilizar este serviço? Bem, a DGADR tem feito um esforço muito grande e tem a sua página no que diz respeito, embora a legislação seja sempre algo de maçudo, não é? Mas nós, se consultarem a nossa página, logo na entrada, e se entrarem na parte, da parte da qualidade, temos logo a legislação, temos o cuidado, temos a legislação toda elencada, temos o cuidado de colocar o regulamento, a versão consolidada do regulamento, tais regulamentos que alteram, que fazem parte desse documento, e todos os respectivos regulamentos. Portanto, temos isso. Para além disso, eu sugiro que, quando ao consultar a página da Comissão Europeia, e isto, uma vez que os documentos estão nas línguas oficiais da União Europeia, se consultarem o regulamento, também a versão consolidada, mas em versão online, e se pesquisarem por palavras, conseguem fazer uma busca. Acaba por estar, este trabalho está feito. Se fizerem a busca dentro daquilo que é a versão eletrónica do regulamento, conseguem aceder, penso que seja um grande auxílio. Muito bem. A outra pergunta, no caso de uma vinha, quando sou obrigado a efetuar tratamentos contra a flavescência dourada, como fica a questão da certificação? Bem, já estamos a entrar em detalhes técnicos, ou seja, estas situações, tanto quanto eu sei, não sei quase nada sobre flavescência dourada, sei que tem regras, uma vez que é um problema sanitário. O que diz o regulamento é que as situações sanitárias se sobrepõem àquilo que é a produção, não é? São obrigatórias. E têm regras específicas. Portanto, será uma questão, infelizmente, penso que neste detalhe não estou em condições de cabeça poder responder, mas sugiro que nos coloquem a pergunta por escrito. Engenheira Teresa, ainda tenho aqui mais 2 ou 3 questões e depois encerramos. Não, é que há muitas questões, mas pronto, nós já fizemos aqui uma seleção. Nas vendas a granel, os operadores isentos de certificação estão isentos de apresentar os certificados dos produtores biológicos que vendem? Terão que, fará todo o sentido que estejam em posse dos certificados, não é? Uma vez que vão adquirir produtos, alguém que é um agricultor, não é? Tem a sua certificação. Agora, aquilo que diz o regulamento é que, para isentar, e aquilo que diz o aviso é a sua atividade como vendedor. Não é? A sua atividade como vendedor. Agora, se for, imagino que a parte de controle ao comércio, que não é competência, é competência da ASAI, não é?
pronto, eu não sei até que ponto é que, com certeza, poderá ser passível, até por uma questão de rastreabilidade, não é? Até este aviso responde àquilo que é a atividade da venda naquelas condições. Eu penso que esta questão é colocada muito do lado de como garantia ao consumidor, de facto, que está a consumir produtos biológicos. Eu acho que é esta a questão. Quer dizer, como é que eu sei se estou a consumir um produto biológico, dado que o vendedor não está obrigado a estar certificado e pode até nem ter os certificados dos produtos que tem à venda. Quer dizer, isto é, no nosso entender, era Mas algo terá que que ter, merece terá que ter. clarificação, não é? Mas Ou terá seja, que ter. Pois, O que diz ele terá que ter esses certificados, não é? O que ele não tem que ter, aquilo que não, de acordo com o aviso, aquilo que não tem que ter é a sua atividade de venda ao consumidor final é que está isenta. Tudo o resto não. O resto não. Claro. Então, a última pergunta. A nível de caderno de campo, há alterações que devemos ter em conta para o próximo controle? Que eu saiba dizer aqui. Agora, aquilo que temos, as regras hoje, ao dia de hoje que estamos a falar, são aquelas que conhecemos. Logo que haja no que diz respeito aos cadernos de campo, portanto, serão publicadas quaisquer alterações. Pronto, eu encerro aqui as perguntas e deixo aqui, houve aqui algumas perguntas que foram por responder e certamente muitas outras, mas nós oportunamente daremos a resposta com a colaboração da DGADR e pronto, desde já eu agradeço à engenheira Teresa Coelho pela sua disponibilidade e simpatia e que teve aqui a responder. Às vezes nem sempre as perguntas, nós nem sempre temos todas as respostas e às vezes a própria legislação nem sempre é clara para podermos responder a todas as perguntas que nos colocam. Mas ainda assim acho que foi muito elucidativo e clarificador. Só posso agradecer à DGADR, na sua pessoa, e a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Com certeza que no futuro faremos outros webinars ou sobre legislação ou sobre os outros temas que estejam na ordem do dia, importantes para a agricultura biológica. E, portanto, deixo aqui as minhas saudações biológicas. Muito obrigado a todos. Até um destes dias. Muito obrigado. Bom dia.